Você não pode julgar um achado arqueológico apenas por sua aparência, porque precisa de contexto para a descoberta. Para entendê-lo, você tem que saber quem o fez, quando o fez e por quê. Isso nem sempre é possível, e sempre que não conseguimos responder a essas perguntas, nos deparamos com um mistério. Isso é uma dor de cabeça para os arqueólogos, mas uma alegria para nós, porque significa que podemos fazer vídeos assim. Em algum momento do século 3 ou 4 depois de Cristo, um enterro estranho e aparentemente único ocorreu em uma vila inglesa. Quando os arqueólogos escavaram um cemitério romano-britânico no condado de Norham em 1991, ficaram surpresos ao descobrir que, de um total de 35 sepulturas, apenas um foi enterrado de bruços. Embora isso dê a impressão de ser um poste menos popular na comunidade, o poste em si não é incomum. A boca humana faz história. Ossos infectados forneceram evidências de que a língua do homem, que estava na casa dos 30 anos no momento de sua morte, havia sido amputada e substituída por uma pedra chata. Fontes arqueológicas não fazem menção a esse tipo de desmembramento, que pode ter sido o início de uma nova prática ou uma forma de punição. No entanto, os corpos em outras tumbas romanas britânicas estão cheios de objetos. Não há nenhuma lei romana conhecida para a remoção da língua. A maioria das pessoas substitui as cabeças perdidas por pedras ou jarros. Por que a língua de uma pessoa removida da boca é um mistério? Fotos da escavação de 1991 mostram que o esqueleto do homem foi encontrado de bruços, com o braço direito projetando-se a um ângulo incomum, de acordo com Simon Mais, um biólogo esquelético humano histórico britânico. Isso pode ser evidência de que o homem estava amarrado quando morreu. Mace encontrou exemplos na literatura médica moderna de pacientes com doenças mentais graves e que sofriam de episódios psicóticos que o levavam a morder a língua. Simon especula que os antigos podem ter experimentado a doença. Ele acrescentou que pode ter sido amarrado quando morreu porque as pessoas da comunidade o viam como uma ameaça. Arakbut, o antigo guardião da cidade perdida de Eldorado. Centenas de pessoas procuraram em vão por Eldorado, uma cidade lendária que se diz ter sido a primeira civilização de alta tecnologia do mundo. De acordo com o folclore, a cidade era feita de ouro, e acreditava-se que os habitantes se cobriam de pó de ouro. Eles também disseram ter possuído muitos poderes mágicos. Aqueles que acreditam que a lenda é real pensam que a cidade de Paititi, Eldorado, e seus tesouros podem ser encontrados na província de Madre de Dios, na selva montanhosa do sudeste do Peru. A face Arakbut é um local sagrado na cultura localizada na reserva comunal Amaracaeri, em Madre de Dios, Peru. É difícil chegar. Os nativos reverenciam o local. A área é isolada e inacessível, e você deve abrir caminho através de um emaranhado de rochas e lama para alcançá-lo, enquanto luta contra pumas, onças, cobras enormes e outras criaturas perigosas. A lenda do rosto de Arakbut. Uma das histórias mais famosas sobre Eldorado. A lenda do homem por trás do rosto Arakbut. A lenda diz que o rosto era, na verdade, um homem que havia sido amaldiçoado pelos deuses. Ele foi transformado em uma estátua de pedra que guardava a entrada da cidade de Eldorado. O homem por trás do rosto foi dito ser o último membro remanescente do sagrado povo. Ele foi dito ser o guardião da cidade perdida e seus tesouros incríveis. Muitas pessoas tentaram encontrar a cidade perdida de Eldorado, mas ninguém conseguiu. E o homem por trás do rosto permanece um mistério. Alguns acreditam que ele ainda está em algum lugar, guardando a entrada da cidade perdida. Platão descreveu em seu diálogo críticas como um lugar que cintila com a luz vermelha do oricalco, metal que, segundo o filósofo, revestiria todo o interior do templo de Poseidon na lendária ilha. O pensador grego acrescenta ainda que a substância seria a segunda mais valiosa, atrás apenas do ouro, e que se podia ser extraída das minas localizadas no território perdido.
Se ele vem ou não de Atlântida, obviamente não se sabe, mas o fato é que até hoje apenas pequenas quantidades de oricalco haviam sido encontradas. Surpreendentemente, mergulhadores da Sicília descobriram 39 barras compostas pela misteriosa liga em um navio que naufragou por volta do ano 550 a.C. na região de Gela, no sul da ilha italiana. Nada similar jamais havia sido encontrado, disse Sebastiano Tusa, da agência marítima local, ao Discovery News. Nós conhecíamos o oricalco de textos antigos e de alguns objetos ornamentais, conta. Entre os estudiosos, o consenso é que se tratava de uma liga metálica semelhante ao bronze, obtida através da reação entre minério de zinco, carvão e cobre. Mas sua composição, bem como sua origem, continuam incertas e sendo debatidas por estudiosos. Os gregos antigos acreditavam que a invenção desta liga específica remetia ao herói mitológico Cádmo, e grande parte da fama e do mistério que perduram até hoje se devem justamente a Platão, que no século IV a.C. incluiu a substância na obra Crítias e a relacionou com Atlântida. Esta montanha fica a cerca de 40 quilômetros da cidade de Dalinga, na região autônoma do Tibete. É chamada de Baigonchon, Montanha Branca. No mundo, ela é mais conhecida pelas maravilhosas formações que estão em seu coração e em seu amplo entorno, são chamadas de Baigon. Este milagre tem sido objeto de discussões controversas por muitos anos. Alguns acreditam que são formações naturais, mas há muitos que têm certeza de que alguém os construiu em um passado distante para drenar o lago. Eles baseiam seus argumentos em resultados de pesquisas, mas há um problema: o misterioso aqueduto deveria ter surgido 150 mil anos atrás. Vestígios de assentamentos ao redor da montanha não têm mais do que 30 mil anos. Então, quem poderia ter construído tubos de metal dentro de uma montanha desabitada? Existem 3 cavernas no sopé do Monte Baigonchon, 2 delas já desabaram e são inacessíveis, mas a maior delas já foi visitada por muitos turistas que vêm à área. A caverna parece ter sido criada artificialmente por alguém. Lá há um enorme tubo de cerca de 40 centímetros de diâmetro que se projeta para fora da rocha. Outro tubo aparentemente oco do mesmo diâmetro entrava na caverna vindo do topo da montanha. Outro veio do fundo da caverna em algum lugar abaixo. Na entrada da caverna, você pode ver vários outros canos com diâmetro de 10 a 40 centímetros. Tudo isso dá a impressão de restos de algum sistema ou mecanismo antigo. A cerca de 80 metros da caverna, o Lago Tosson possui um grande número de canos espalhados pela praia. Eles se estendem de leste a oeste e têm um diâmetro de 2 a 4,5 centímetros. Esses achados arqueológicos são descritos pelo cientista chinês Li Shaolin. A cor de ferrugem inconfundível indica que eles são feitos de metal, e sua habilidade mostra técnicas avançadas de fixação. Quem poderia ter construído um sistema de tubos tão complexo? Apenas aquele que sabia bem o que estava fazendo e por quê. A versão de que tal milagre da engenharia foi criado pelos chineses desaparece imediatamente. Os habitantes do Reino do Meio não podiam construir algo assim há 150 mil anos. Portanto, é simplesmente impossível imaginar que um projeto de construção tão grande e, sem exagero, uma grande obra foi oriunda de qualquer fonte chinesa antiga. Qualquer imperador, durante cujo reinado isso acontecesse, faria com que seu grande feito não fosse esquecido pelos descendentes. Os tubos são outro mistério não resolvido na história da humanidade. Esta descoberta refuta mais uma vez os fatos da história oficial. Onde está a verdade e onde está o equívoco? Talvez haja pessoas entre os leitores que explicarão logicamente a origem do antigo